Olá, seja muito bem-vindo ao Laboratório da Escala e hoje a gente vai falar aqui sobre quanto dinheiro você provavelmente está deixando na mesa com o seu negócio. Quanto de grana você está deixando para fora do jogo? Quanto de dinheiro você não está pegando? Quanto de dinheiro você não está retendo? Quanto de dinheiro está vazando pelo balde? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os desafios que existem no momento em que você começa a ter atendimento para os clientes que você está perdendo, a conversão baixa em algumas etapas do seu funil, e principalmente, o mais importante é você não... Porque as pessoas têm uma tendência a querer olhar para volume de pessoas. E aqui eu quero te apresentar um outro jeito de ver. Volume de dinheiro. Grana. Dinheiro. Quanto de dinheiro você está tirando da sua família e está perdendo todos os meses porque você não tem um processo que realmente faz sentido e que converte pessoas. E quando eu digo processo, não é só o processo, não. Isso também entra as pessoas, entra ferramentas, tecnologia, e, enfim, todos os recursos que você pode utilizar para conseguir aproveitar o máximo possível de efetividade da grana que está sobre a mesa do seu negócio. Fechou? Bom, para a gente começar, então, a gente vai explorar aqui algumas coisas juntos hoje. E eu quero mostrar para você que esse problema, ele é muito maior, normalmente, do que você pensa. Eu normalmente faço, a gente chama de sessão de inteligência digital com alguns potenciais clientes, e nessa sessão eu faço esse cálculo, né? Eu entro na operação, entendo a operação, e a gente calcula quanto de grana está ficando sobre a mesa. Na última que eu fiz, eu lembro que eu fiz um cálculo conservador, bem conservador, do tanto de dinheiro que estava ficando sobre a mesa desse potencial cliente. E lembro que durante a sessão ali, a gente, no cálculo conservador, a gente estimou aproximadamente de 5 a 9 mil reais de grana parada todos os meses. Na prática, a gente está falando aqui de 60 a 108 mil reais por ano que não estão sendo aproveitados por essa pessoa. Então, isso pode estar acontecendo com você. Pode ser mais, pode ser menos, mas com certeza existe ineficiência e eu quero te ajudar aqui a identificar essa ineficiência, quero te ajudar a encontrar essa ineficiência. Fechou? Então vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui. Às vezes está vendo aqui, ó, aqui é porque eu uso um relógio há anos e agora ele está carregando aqui, por isso está essa marca aqui, ó. Não faz nem sentido o que eu tô falando, mas vamos seguir o baixo. Ai, ai, ai. Cadê? Deixa eu abrir minha tela para mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tá? Pega um papel e uma caneta na sua mão, porque a gente vai desenhar aqui, e eu espero que você desenhe a tua operação para você conseguir enxergar os seus números. De nada adianta você olhar aqui os números que eu vou passar sem olhar os seus, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, ó. Aqui eu vou desenhar um funil para a gente poder entender aqui do que a gente está falando, tá? Esse funil normalmente vai ter 5 etapas. Opa, maravilha. Então, vamos lá. Maravilha. Então, vamos lá. Geralmente o nosso funil aqui ele vai ter 5 etapas, tá? A primeira etapa aqui, ó, eu vou chamar de leads. Maravilha. A segunda etapa eu vou chamar de vendas. A terceira etapa aí. A terceira etapa aqui eu vou chamar de indicação. Eu estou usando a primeira vez esse recurso aqui dentro do próprio Google. Então, se ficar torto aqui, igual tá já, não vai ligar, tá? Seguimos. Terceiro aqui, é retenção. Na verdade, eu inverti aqui, perdão. Então, retenção aqui, então, é quanto que eu consigo continuar vendendo, quanto que eu consigo transformar dessa demanda em
Indicação, e daí por último aqui eu tenho, então, dinheiro, tá? Então, essas etapas aqui, elas vão nos mostrar alguns pontos que normalmente a gente está perdendo grana, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que eu preciso enxergar? Quanto que eu gasto por mês para trazer leads para o meu negócio, tá? E daí, quando a gente pensa em quanto você gasta, são várias maneiras, tá? Você pode gastar com tráfego pago, você pode gastar com equipe de marketing, você pode gastar com a sua equipe comercial fazendo prospecção, você pode gastar o seu tempo mesmo, que querendo ou não, se você gasta tempo e você paga ao fim do mês algum dinheiro para você, existe um valor investido. Então, por exemplo, se você faz uma retirada de 10 mil reais por mês e você gasta uma semana por mês prospectando, significa que 2.500 reais estão sendo investidos nisso, tá? E você precisa enxergar isso. Então, quanto que eu estou gastando para trazer lead? Fechou? Então, vamos pegar aqui um caso prático que é tráfego pago, tá? Então, vamos supor que eu gasto 2.000 reais por mês para trazer lead, beleza? E vamos supor que eu trago aqui leads a 100 reais, então eu trago... 100 reais é muito caro, né? 50 reais. Então, eu trago aqui 40 leads por mês. Fechou? Maravilha. Então, todo mês eu trago 40 leads por mês. É muito caro ainda, tá? A nossa média aqui é 10 reais. Então, vou falar aí 100 leads por mês, pelo menos. Beleza. Trouxe 100 leads por mês. Do lead para venda, eu já vou olhar uma outra coisa. Então, de venda... Opa. Quanto que eu vendo por mês? Então, vamos supor que eu faço 10 vendas por mês, tá? Vamos supor que o meu ticket é de 2.000 reais. Então, faço 20 mil reais de venda, tá? É um resultado muito bom, tá? Eu estou olhando puro aqui para tráfego, não estou olhando para o tempo gasto do resto, tá? Então, estou olhando para o tráfego aqui, maravilha. Que aqui vai gerar uma métrica para nós, que a gente vai chamar aqui de ROAS, tá? ROAS igual a 20. 10, perdão. Que é investir 10 e me voltou, investi 2, né? 2 mil, me voltou 20 mil. Então, ROAS de 10. Muito bom. ROAS de 10 é bom? É bom. É muito bom. Só que se você não entender o que está acontecendo dessa etapa para essa etapa, você provavelmente está perdendo dinheiro, tá? E eu vou te mostrar como que você vai fazer essa identificação. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui de novo. Eu vou facilitar aqui o andamento da coisa. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a caixa de texto e vamos de novo. Então, eu tenho lead, porém, eu tenho daí lead pré-qualificado, que eu vou chamar de MQL. Depois eu tenho leads SQL, que são leads prontos para eu vender, tá? Depois eu tenho as propostas que eu fiz, depois eu tenho vendas. Então, dentro dessa etapa aqui, ó, dentro dessa, deixa eu só ver um negócio, deixa eu ver um negócio aqui. Vai. Muito bom. Então, dentro dessa etapa aqui, ó, dessa etapa, eu tenho esse cara aqui, tá? Então, dentro da etapa de lead para venda, eu tenho leads, tenho lead pré-qualificado, tenho lead hiper-qualificado, que é o lead pronto para eu vender, tenho propostas que eu consegui fazer e tenho vendas, fechou? E daí o que que acontece? O que que você vai enxergar aqui, tá? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Vou pegar aqui de novo o texto. Vamos pensar o seguinte. Chegou aqui 100 leads. Só que desses leads, só, por exemplo, 40 são MQL, por exemplo, tá? Desses 40, só 10 são SQL. Desses aqui eu consigo fazer 10 propostas e vamos supor que eu consigo fazer 10 vendas. Quando eu olho para isso aqui, o que eu consigo enxergar? Eu consigo identificar imediatamente que eu tenho dois problemas graves no meu funil aqui, tá? E são problemas de marketing, tá? Por quê? Eu tô chegando 100 leads todo mês, então beleza, estou pagando 20 reais por lead, porém esse lead aqui, ó, ele é um lead 60% desse lead é lixo, tá? Porque não é pré-qualificado. O que é um lead pré-qualificado? É uma pessoa que previamente
manifesta interesse em comprar de mim e tem as características iniciais para comprar de mim, que pode ser poder de pagamento, poder de decisão e coisas do tipo. Então, quando eu vou olhar para o meu funil, eu não posso olhar só lead e venda. Eu preciso entender o que acontece da etapa de lead para venda. Então, se eu tive 100 leads que chegaram e daí eu tive 40 pré-qualificados, significa que eu tenho aqui 60 lixos. Se eu gastei R$ 20 por lead, quanto de dinheiro eu torrei aqui? Torrei, tá? Aqui eu torrei 1.200. Deixa eu esticar isso aqui, ó. Então aqui eu... Opa. Rapaz, cadê o trem aqui? Aí. Torrei 1,2 mil reais. Torrei. O que é torrar, Ale? É pegar os 1.200 e jogar no lixo, tá? Eu não estou dizendo que o teu funil tá muito ruim, porque se você investiu 2 mil e vendeu 20 mil, ok? Você teve um bom ROAS. Mas consegue compreender que você está jogando dinheiro no lixo aqui? No lixo, beleza? Maravilha, seguimos. Dos 40 pré-qualificados, só 10 estão prontos para receber uma oferta. O que isso me mostra? Me mostra que, por mais que eu estou trazendo pessoas que podem ter interesse em comprar de mim, MQL, eu não estou trazendo a pessoa que pode comprar de mim. Ele tem interesse, mas ele não pode comprar. Eu quero comprar, Ale, maravilha. Todo mundo quer um agente de IA na operação, mas nem todo mundo tem capacidade de pagar por isso, certo? Todo mundo quer acelerar as vendas, mas nem todo mundo tem capacidade de pagar por uma implementação de máquina comercial. Todo mundo quer gerar uma demanda imensa, com custo baixo, mas poucas empresas têm capacidade de pagar para eu implementar a minha máquina de demanda, certo? E eu preciso entender isso como dono de um negócio, eu preciso ter clareza disso. Então, quando isso acontece, o que eu tô vendo aqui, tá? Eu tô vendo que eu torrei mais R$ 800. Fechou? E quando eu digo torrar aqui, turma, vocês têm que entender que aqui é positivo, tá? Eu aprendi com isso. O ponto é, eu não posso ficar cometendo esse mesmo erro, porque aqui, ó, na verdade está errado, né? Aqui foi 60. Foi 1.200. Aqui é, na verdade, 9... Caramba, deixa eu acertar a conta aqui. Tá R$ 20 por lead, aqui eu perdi 60. Aqui eu perdi 30. Aqui, 600. Pô, torrei R$ 600. Então aqui, ó, até agora eu já torrei R$ 1.800. R$ 1.800 que eu torrei. Salário de uma pessoa. Uma IA hiper avançada para rodar na minha operação. Enfim, gastei esse dinheiro aí, beleza? Maravilha. E aqui daí que eu vejo? Cara, eu tive 10 pessoas que estavam muito qualificadas, certo? Fiz 10 propostas para elas e fiz 10 vendas. Cara, excelente. Isso aqui me mostra o quê? Meu vendedor é alta performance. O que isso significa? Que todo lead pronto para comprar, comprou. Significa que o meu vendedor é alta performance. Ele sabe vender. Ele executa. Beleza? Então, com isso, aonde que eu vou trabalhar o meu funil? Eu vou trabalhar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Beleza? Por que eu vou trabalhar aqui? Porque aqui eu estou desperdiçando recurso. Beleza? Então, por que eu estou trazendo essa mentalidade de análise de funil para você? Tá? Para que você entenda que as operações, elas são dessa maneira, tá? O negócio, ele acontece desse jeito. Você precisa olhar dessa forma para reduzir as suas perdas e maximizar seus ganhos. Para isso, eu preciso entender onde eu tenho gargalo, ponto de alavanca para eu executar e melhorar. Beleza? Então, dito isso, o que eu identifiquei aqui? Que eu preciso resolver problemas aqui. Qual que é provavelmente o problema aqui? Ó? Provavelmente o meu público não está bem qualificado, né? Às vezes o criativo não está muito legal, porque eu estou trazendo pessoas que têm interesse, mas não têm capacidade de pagar. Então eu estou falando com o público errado, não tem grana para pagar, beleza? E aqui, ó, eu estou falando com o público que é curioso, pessoas que estão querendo tirar dúvida. Ah, eu queria saber como que é e tal, mas a pessoa não faz ideia do porquê que ela veio, às vezes veio aleatório. Então, aqui eu estou com dois problemas. O problema de o meu criativo provavelmente está gerando curiosos e também
pessoas que não têm grana para pagar. Logo, o que eu preciso fazer? Melhorar os meus criativos. Beleza? Agora, vamos fazer um cálculo diferente aqui. Ó. Eu preciso aprender a mexer nesse negócio aqui. Deixa eu ver. Então, vamos pegar aqui agora e vamos fazer uma outra simulação aqui. Vamos fazer uma outra simulação. Então, agora eu vou pegar aqui. Vamos pensar que eu trouxe não 100, mas eu trouxe 40 leads, certo? Só que dos 40 leads, em vez de ter 40% de MQL, eu tenho 70% de MQL. Tenho 28 MQLs. Fechou? Então, o que eu já identifico aqui? Eu trouxe um volume maior de MQL em comparação proporcional, ok? 70% versus 40%. Fechou? Maravilha. Aí, eu vou ter dessa turma que veio aqui, cara, eu tenho basicamente 80%. Né? Então, eu tenho aqui 23 SQL. 80% está pronto para comprar de mim. E daí, se eu tenho um vendedor que vende, eu tenho 10 vendas. Trazendo 40% do volume de leads, beleza? Só que eu estou trazendo lead mais qualificado e estou fazendo mais venda. Fechou? Então, aqui é um jeito de lidar com isso. Porém, existe uma coisa que também pode acontecer, que é o seguinte, ó, eu também posso ter aqui 100 leads, aí eu tenho aqui, por exemplo, 70 MQL, 70% MQL, beleza? Aí eu tenho desses 70 MQL, vamos supor que eu consigo, que eu tenho aqui 70% SQL. Então aqui foi 80%, 70%, perdão. Aqui, 70%. E aqui eu tenho um vendedor que vende. Então vamos supor que ele não vendeu 100%, mas vendeu 80%. Tem 40%, fez 50 propostas e fez 40 vendas. Fechou? E aqui, ó, eu fui para 80 mil reais. Nos dois casos, tá? Nos dois casos. Foi para 80 mil reais. Agora, também pode acontecer de chegar 50 SQLs, eu fazer 50 propostas e converter 10 vendas. O que isso me mostra? O que isso me mostra? Vamos lá. Isso me mostra que meu vendedor é fraco. Fechou? Então, o que eu preciso observar como dono de negócio ou gestor de uma operação comercial ou alguém que está olhando para vendas? Eu preciso entender quais são os meus números, tá? E aqui a gente está falando de marketing também, né? Então, eu estou olhando para aquisição de modo geral. Então, eu preciso ver, cara, os leads que estão chegando são pré-qualificados, eles estão prontos para comprar, gerou proposta, gerou venda. Quais são as taxas de conversão de cada etapa? Para eu conseguir entender onde tem gargalo. E quando eu identifico onde tem gargalo, o que eu faço? Melhora. Como que eu posso melhorar? Se for marketing, eu posso melhorar público, posso melhorar criativo, posso melhorar copy e assim por diante. Se for vendas, posso colocar um CRM, posso colocar uma IA, posso dar treinamento, posso comprar mais, ter uma ferramenta mais otimizada, posso fazer um monte de coisa. O ponto principal é, a gente precisa entender que existe dentro de cada etapa de um funil várias outras etapas e isso precisa ser analisado, ok? Maravilha, finalizamos aqui a nossa primeira etapa. Por que primeira etapa? Porque de nada adianta você fazer isso, né? Fazer vendas, aumentar suas vendas, se você não resolve, opa, se você não resolve o resto, tá? Então vamos pensar que das 10 vendas que você fez, você consegue vender de novo uma vez, uma venda nova, para o mesmo público, tá? Você não trabalha indicação. Então você pega 0 indicações. Fechou? O que eu vou olhar aqui? Vamos de novo? Olha lá. Olha que maravilha. É muito fácil fazer isso, turma. Fiz vendas, tá? Novos clientes. O cara entrou na minha operação.
vamos lá. Primeira coisa, eu tentei vender para ele de novo, eu tentei transformar ele num novo cliente. Então, o que eu vou pensar aqui? Desses novos clientes, quantos eu prospectei novamente? Tá? Então, se for uma solução de mensalidade, eu estou conseguindo gerar sucesso para esse cara? Tá? Se for uma solução pontual, eu tô prospectando ele para vender de novo? Maravilha, estou prospectando. Dessas prospecções que eu fiz de novo, quantos eu falei? Quantos interessaram? Quantos ofertei? Quantos fechei? Se a gente não olha para isso, o que vai acontecer? Eu vou fazer 10 vendas por mês e daqui mês que vem eu estou zerado de novo. E eu preciso de novo fazer 10 vendas. E de novo, e de novo, e de novo, de novo. Quando eu começo a olhar para, cara, o mesmo cliente que comprou de mim, eu vou fazer ele comprar de novo, eu começo a otimizar muito o meu resultado. É muito mais fácil vender para quem já comprou de mim do que para cliente novo. Cliente novo eu tenho que trazer, tenho que conscientizar, conversar com ele, eu tenho concorrentes. Quando eu já vendi para o cliente e agora eu já entreguei um excelente serviço, e agora eu tenho argumentos para fazer com que ele fique comigo, eu posso trabalhar muito melhor esse cara para manter ele comigo. Então, eu posso fazer, por exemplo, dessas 10 vendas, se eu tenho um trabalho legal de pós-venda, pode ser que eu venda de novo 4, tá? E daí aqui, qual que é a diferença? Se eu faço uma venda nova, ou sofro uma venda nova, eu tenho aqui 2K a mais. No caso aqui, a gente está falando de uma solução de... que ficou errado. A gente está falando de uma solução de R$ 2.000. Se eu faço uma operação mais redonda e vendo 4, eu vou para R$ 8.000. Então, veja, eu estou otimizando aquilo que eu já fiz. Eu estou otimizando o recurso que eu já usei. E quando eu faço isso, eu utilizo com excelência o dinheiro que eu já investi. Ok? Então, aqui, na retenção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu faço esse processo para saber dos novos clientes, quantos eu falei de novo, quantos se interessaram em comprar de novo de mim, quantos desses eu fiz uma nova oferta e quantos eu consegui fechar. Vamos supor que eu prospectei todo mundo, né? Então, poxa, que é o que a gente tem que fazer. Prospectei os 10. Falei com os 10, que o cara já é meu cliente, dificilmente não vou falar com ele. Vamos supor que dos 10, 8 se interessaram. Logo, fiz 8 ofertas. Eu não sou bobo nem nada. Só que só metade fecharam uma renovação ou uma recompra. Pronto, fechei 4 novos pedidos. Tá? Ali, e agora, né? Então, só aqui, turma, só aqui, tá? Só aqui, a gente, no fluxo que a gente fez aqui, oportunidade de com o mesmo dinheiro e o mesmo volume de leads, eu ganhei a oportunidade de ir a 40 vendas. E agora, nesse processo aqui, ó, a gente falou que de 10, né? Mas se eu vendi 40 porque eu otimizei essa etapa do funil, então aqui são 40, aqui são 40, aqui são 32, aqui são 32 e aqui são de 12, 40%. Logo, aqui, ó, que era uma venda, o que eu fiz agora? Eu fui para 12 vendas. Fechou? Então, a gente vai chegar lá. Fique em paz que a gente vai ver. Eu estou trabalhando com o mesmo recurso do início. Eu estou com R$ 2.000, só que em vez de... só que eu fui otimizando, encontrando problemas, até fazer dos 100 leads, 40 vendas. Beleza? Dos 100 leads, fiz 40 vendas. Maravilha? Muito bom. Agora, cheguei aqui, fiz 12 vendas, 12 revendas, né? Para essa turma aqui. E agora, eu não tenho processo de indicação nesse primeiro funil aqui, tá? Só que agora eu vou implementar. Falei, cara, eu vou implementar processo de indicação. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho meus clientes e eu posso fazer aqui de duas formas. Eu posso falar com todos ou posso falar com clientes satisfeitos. Quem é cliente satisfeito? Cliente que recomprou, tá? Então, o que eu vou falar? Vou falar com eles. Então, falei com 12, pedi para 12, recebi, vamos pensar de metade? D6. E vamos supor que eu pedi 20 indicações e cada um me deu 5. Recebi 30 indicações. O que eu fiz agora? É impressionante, turma, porque isso é uma máquina infinita de resultado. Só que ela precisa ser executada. O que eu fiz agora? Agora eu vim aqui, ó, e aumentei mais 30 MQL, perdão. Por quê? Porque é um lead já pré-qualificado.
Porque eu estou recebendo indicação de um cara que conhece ele que fala, olha, o meu amigo Joãozinho lá talvez possa querer comprar de você, comprar o produto, beleza? Então, eu recebi agora 30 novos leads. E agora, os 2.000 que eu gastei para trazer 100 leads, agora eu tenho 130 leads dos 2.000, beleza? E desses 30 novos leads, vamos pensar que aqui ó, eu consegui converter 40% no meu processo novo. Logo, o que vai acontecer? Aqui eu tive 30 indicações que me geraram 12 novas vendas. Ao final do período, em um caso aqui, então nesse caso, eu tive 11 vendas, versus o meu outro caso aqui, que eu tive 64 vendas. Com o mesmo processo, perdão, com o mesmo processo não, com o mesmo recurso investido inicial. Ale, o que isso me mostra, tá? Me mostra que eu tive 53 vendas não feitas. E o que é 53 vendas não feitas aqui, turma? 106 mil reais jogados ou não pegos. Ou sobre a mesa. Tá? Em uma operação muito simples, onde existe um investimento de 2 mil reais e está vendendo 20 mil, e o ROAS é de 10 e parece muito efetivo, eu poderia estar fazendo, ao invés de 20 mil, poderia estar fazendo 128, o que me mostra 128, é isso mesmo, 128, o que me mostra uma taxa de ineficiência de 106 mil reais totais. O que isso significa na prática? Significa que não é que você vai fazer todos os 128 mil reais, tá? Mas significa que entre 20 e 128 mil reais existe dinheiro parado. Significa que você tem 108 mil reais, 106 mil reais, perdão, 106 mil reais de possibilidade de geração de caixa que já existe no seu negócio. Que já existe no seu negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse cálculo aqui para você. Você vai ver os seus leads, a grana que você gasta atualmente, quanto que você vende, quanto que você revende, quanta indicação você pede, quanto que é o resultado final. E você vai fazer esse cálculo. Se você otimizasse seu funil, quanto que você poderia aumentar de resultado? Eu garanto para você, garanto, que se você não tem processo de retenção, não tem processo de indicação, não tem um processo comercial, não tem ferramenta, um CRM para acompanhar tudo, eu garanto para você que você tem pelo menos o dobro de receita na tua mão para você fazer agora, nos próximos 30, 60 dias. Fechou? E eu garanto para você, se você fizer isso aqui que eu estou falando e não identificar que tem pelo menos o dobro, manda mensagem no comentário que me cobra, que a gente vai fazer uma chamada para você me explicar por que não tem. E para eu tentar encontrar. E se eu não encontrar, eu faço um vídeo junto com você aqui para a gente colocar, olha, realmente não tinha como. O cara não tinha processo e não tinha como otimizar pelo menos o dobro, gerar pelo menos o dobro de receita do que ele gera no mês, tá? Isso aqui, turma, é fruto de processo. Tá? Então, você precisa ter uma máquina que gera demanda. Então, agora vamos falar aqui do que precisa acontecer na prática. Vamos lá. Quem quiser tirar print, tira aí agora. A gente vai agora fazer o seguinte, ó. O que precisa acontecer, tá? Qual é o passo a passo para você resolver isso? Primeiro, máquina de demanda. Você precisa gerar demanda mais do que você tem capacidade de vender. Porque você só consegue otimizar o comercial, né, se você tiver volume de demanda. Né? Ou melhor, você consegue otimizar sem a demanda. Perdão, deixa eu corrigir isso. Mas, com mais demanda, você consegue naturalmente otimizar mais. Tá? Então, primeiro, implementar uma máquina de demanda. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre processo de escrever copy, usar IA para isso, sobre tráfego, como você otimiza seu recurso. Então, existem várias maneiras. E você também pode contratar empresas para fazer isso. Tem consultorias que fazem isso, tem agências de marketing que fazem isso, tem assessorias que fazem isso. Inclusive, eu tenho uma assessoria que faz isso. Se você quiser e tiver interesse, tem o link na descrição para agendar uma reunião, para a gente identificar esse mapa seu aqui,
saber quanto que você está deixando de fazer de grana, quanto que está deixando de dinheiro sobre a mesa, e se a gente entender que faz sentido, a gente pode fazer uma oferta para trabalhar com você, desde que você seja o quê? Um SQL, beleza? Desde que você não seja uma pessoa só interessada, mas interessada e que tenha capacidade de avançar conosco, beleza? Segunda coisa, eu preciso de processo comercial. E aqui vai entrar atendimento, vai entrar ferramenta, vai entrar atendimento, vai entrar ferramenta, e vai entrar aqui, não precisa necessariamente, mas você pode colocar uma IA para otimizar isso para você. Depois, processo comercial de novo, tá? Só que para quê? Para pós-venda. Eu vou colocar aqui, na verdade, é um comercial mais CS, que é sucesso do cliente, tá? Você precisa garantir que o cliente esteja satisfeito com a sua solução. 4, beleza? Processo comercial de novo. Indicação. Fechou? Essas 4 coisas aqui são os 4 itens que você pode implementar na sua empresa e ver outra realidade acontecendo. Tá? Você pode começar com um, depois ir para o outro. Você pode entender aonde que tem o maior gargalo hoje do seu negócio e começar por ele. Tem várias coisas que você pode fazer aqui, tá? Eu acabei esquecendo que eu tenho oferta também, tá? Então tem várias coisas que você pode fazer para gerar mais resultado, mas essas 4 aqui eu garanto para você que pode gerar muito resultado. Recentemente, faz 2 semanas, eu implementei o checklist comercial em um dos clientes que eu tenho. A gente tem um checklist de uso do CRM, né, que garante que os vendedores executem as tarefas diárias de follow-up, etc. Após a implementação desse CRM, a gente já percebeu uma melhoria de mais de 30% na taxa de conversão final, que é a taxa do MQL para venda e de proposta para venda. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, mas só o fato de você implementar um processo que garanta que as pessoas executem aquele trabalho pode aumentar muito a taxa de conversão daquele funil, beleza? Então, turma, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Se você tem interesse em montar a sua máquina de demanda, ou se você quer mapear os gargalos da sua operação de aquisição, clica aqui embaixo, agenda uma reunião com um especialista da equipe. Em alguns casos, eu mesmo atendo, para te ajudar a olhar para esses números, entender quanto de grana está sobre a mesa e, principalmente, entregar um plano de ação para você poder resolver. E também não adianta eu só dizer para você onde está o problema. Então, eu consigo te ajudar a identificar, a gente visualiza isso e eu te dou um plano de ação para você conseguir executar e resolver esse problema. A nossa sessão de inteligência ela é totalmente gratuita e é óbvio que se eu identificar que há a possibilidade da gente te ajudar com algum serviço, eu vou falar para você e se você quiser ouvir uma proposta, eu a farei. Ou um especialista da equipe. Caso contrário, a gente vai te entregar o plano com o maior prazer do mundo para você poder executar na sua operação. Fechou? Então, na prática, vamos falar do nosso do próprio conteúdo, né? Se eu identificar que você é um SQL, eu vou te fazer uma oferta. Se eu entender que você é um MQL e não um SQL, né, ou seja, você está pré-qualificado, está interessado, etc., mas não tem capacidade de entrar no programa de aceleração nosso ou em contratar uma IA nossa, eu não vou te fazer oferta. Eu vou te entregar o plano para você poder executar sozinho. Quem sabe, daqui 2, 3 meses que você tiver tendo resultado, a gente pode falar para eu te ajudar. Então, pensa que o meu alvo aqui não é te vender. O meu alvo aqui é te ajudar a dar o próximo passo, avançar, gerar mais resultado, criar uma máquina de demanda. Tem vários conteúdos aqui no canal que você pode acessar e que vão te ajudar a melhorar esse resultado. Fechou? Esses aqui são os 4 itens que eu implementaria agora e que são os itens que normalmente a gente precisa otimizar sempre no nosso negócio, na nossa parte de aquisição e ativação de novos clientes. Fechou? Turma, tamo junto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço para vocês. Bora escalar e bora para action.